Belgas, o quão preciso é isso? Como belga, eu sempre explico que os holandeses e os franceses, as partes que falam holandês e as partes que falam francês, são como se fosse um casal antigo, casado há muito tempo, que sempre discute um contra o outro. Até que você pergunta pra eles porque eles simplesmente não se separam. Aí eles realmente se unem e começam a discutir com você. Realmente existe uma diferença muito grande entre a parte que fala francês e a parte que fala holandês. Isso é uma parte muito histórica, porque historicamente se falando, o francês sempre foi implementado como uma língua que deveria se falar por aqui, mas tanto a parte do holandês, né, como a parte que tem do flamenco, né, que é o Vlaams, que inclusive na parte francesa, né, que é como se faria o valão, né, que seria o wallon. Então eles brigam mesmo, mas isso é uma briga que tem desde questões econômicas, políticas, o flamenco sempre muito com uma parte do povão e o francês com uma parte mais da alta sociedade. Uma vez eu vi uma entrevista em aula em 2018 e 2019 em que eles entrevistavam um belga que perguntava se a Bélgica deveria se separar ou não. Uma resposta foi definitiva, não, porque senão a região de Flanders perderia o Eden Hazard como um jogador de futebol. É, mano, eu acho que se eu perdesse também o meu maior jogador de futebol da minha seleção, eu também não ia querer separar. Se você quiser saber mais sobre esse vídeo, tem também o Team Traveler da cidade belga que construiu uma linha de metrô e nunca abriu. É, isso aí tem muitas coisas, porque muito aqui da Bélgica foi tentando se construir, foi tentando se implementar muitas coisas, mas assim, a- de- existe uma certa fama de belga ele ser considerado burro. Tipo assim como nós temos as piadas de brasileiro para português, que o português é o bobão, as piadas entre holandeses e belgas é que os belgas são os bobos. Espera até só você ouvir os francófonos reclamando sobre o francês e os flamencos reclamando sobre o holandês. As duas diferenças linguísticas da Bélgica são definitivamente um espírito que emana em várias formas. Inclusive até mesmo é meio difícil, né, que você fala que eles falam holandês ou neerlandês, né, que eles falam flamenco, né, eles falam a parte do que tem do dialeto. Então, não é muito comum no Brasil, né, a gente fala mais de sotaque, mas ele já tem como se fosse uma língua diferente. Então a gente pega construções, pronomes, verbos que são diferentes. Então, tipo, se você for aprender francês da França, talvez você entenda muitas das partes do que você tem realmente aqui de valão, assim como você aprendeu o holandês da Holanda, pode ser que você tenha uma certa dificuldade de entender o flamenco. É uma coisa muito diferente, não é uma coisa que é só tipo, é sotaque, é como eles pronunciam. Não, isso realmente não. Eu gostaria de dizer que, na verdade, não é que é um casal antigo que tá casado, mas é só que eles perderam interesse um pro outro. Estão seguindo os seus próprios interesses e hobbies sem se importar um com o outro. As pessoas perguntam por que eu continuo morando junto e a resposta é que é apenas muito complicado para se divorciar e vender a casa. E assim mesmo, às vezes, nós complicamos um do outro e a gente fala sobre fazer divórcio e vender a casa, mas no fundo a gente sabe que a gente só não pode se incomodar com isso. Realmente é isso. Tipo, muitas das vezes eles não se importam tanto com a separação. Lógico que vira muito pauta política, mas no final das contas eles ficam juntos. Eu fico imaginando como é que a parte alemã fica nessa analogia. Eles não podem ser um amante que tá se escondendo no armário. Uma vez eu fui parar pra polícia, saindo do aeroporto em Bruxelas, e eles realmente acreditaram que eu tinha um fake ID porque tava em alemão primeiro. E aí, eu só fui salvo porque eu tinha falado pra ele. Eu falado pra eles que o rei até mesmo falava em alemão no seu discurso de Natal. Isso realmente é uma coisa que acontece. Tipo, tem uma parte de alemão que só é deixada de lado, e inclusive muitas das coisas que acontecem nessa parte alemã estão escritas em francês, porque está na parte sul, mas o idioma oficial que a gente tem aqui na Bélgica é realmente também o alemão. E também, né, a gente preferiria ficar junto do que se juntar para a França ou para a Holanda. A Bélgica se junta muito nessa parte do negativismo, né? Eles falam que eles não são franceses, eles falam que eles não são holandeses e nem que eles são que são da Alemanha. Mas eles nunca têm uma coisa que é tipo, isso identifica eles. É mais do eles não são assim ou eles não são aquilo, do que realmente falar eu sou assim.